Domingo passado, a mensagem foi sobre dom de profecia. Quem não veio domingo passado e tem interesse nesse assunto, pode, depois do culto, pedir uma cópia da fita. Eu creio que vale a pena ter as informações que a palavra de Deus nos dá sobre esse dom. Estão lembrados que a questão básica é diferenciar o ministério profético do Velho Testamento do ministério profético do Novo Testamento. Há uma diferença. É por causa dessa diferença que Jesus disse que a lei e os profetas duraram até João. Mas continuaram profetas no Novo Testamento, mas não como os do Velho Testamento. Assim como cessa a autoridade da lei como caminho, cessa a autoridade do profeta ou da profecia e começa a autoridade apostólica no Novo Testamento. Lembram disso, não é? Se alguém dentre vós cuida ser profeta, reconheça, diz Paulo, que as coisas que vos escrevam são mandamentos do Senhor. Já o profeta no Novo Testamento, o que ele diz, devem 2 ou 3 no culto devem falar, mas os outros devem julgar. Quer dizer, a palavra do profeta no Novo Testamento está debaixo de julgamento por parte da igreja e não tem a mesma autoridade da palavra apostólica, que não é para ser julgada, mas obedecida. Então a palavra do apóstolo, o escrito apostólico está aqui, e a palavra do profeta está abaixo da palavra do apóstolo. Eu estou dizendo isso porque o nosso assunto hoje é dom de línguas. E línguas não é comparada no Novo Testamento com o ensino apostólico, mas com a palavra profética. Então é bom saber a dimensão do valor da palavra profética conforme a Bíblia ensina. 1 Coríntios capítulo 12, começando no versículo de número 7. 1 Coríntios 12, começando no versículo 7, é o nosso texto. E vai nos falar sobre as manifestações do Espírito Santo através dos dons. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito para quê? Juntos? Para o proveito comum. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, a outro pelo mesmo Espírito a fé, a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, a outro a operação de milagres, a outro a profecia, a outro o dom de discernir espíritos, a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação de línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, distribuindo particularmente a cada um como quer. Que Deus abençoe em nossos corações a leitura de sua palavra. Oremos. Ó Deus e Pai, pedimos que a tua misericórdia e a tua graça superem grandemente as limitações do pregador, dos ouvintes, de tal maneira que a tua verdade penetre no nosso entendimento nessa manhã e seja abençoadora para cada pessoa aqui presente, porque queremos é ouvir a tua palavra. Dá-nos, pois, a porção dela que precisamos e glorifica o teu nome nisso. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.
Há 2 ou 3 domingos atrás eu preguei sobre um sermão sobre interpretação da Bíblia, a necessidade de conhecer o ambiente histórico, a cultura, o estilo literário, a necessidade de se conhecer os termos, um dicionário comum, e de se ter a ajuda de um dicionário bíblico e essas ferramentas. As palavras têm sentidos diferentes e a gente pode perceber isso dependendo de a quem se diz e quem diz. Aquilo que se diz passa a ter um outro sentido dependendo a quem se diz e quem diz. Posso ilustrar isso que eu estou querendo dizer? Torcedor fanático por futebol está dizendo assim: meu time perdeu porque o juiz roubou o nosso time. O outro vira e diz assim: é verdade, roubou mesmo. Juízes sempre roubam os times pequenos. Você já viu o juiz roubar um time grande? Agora imaginem essa mesma conversa entre um corintiano e um palmeirense. O corintiano está dizendo assim: nós perdemos no primeiro jogo porque o juiz roubou o Corinthians. O palmeirense vira para ele e diz assim: é verdade, roubou mesmo. Você já viu o juiz roubar time grande? Só rouba time pequeno. Percebem como, num sentido, se não é em relação ao Corinthians e se não é um palmeirense, a coisa tem um sentido. Mas se é em relação ao Corinthians e quem está falando é um palmeirense, tem outro sentido. Para entendermos, meus irmãos, a carta aos Coríntios, nós temos que entender o que Paulo está dizendo a partir de quem são aqueles crentes de Corinto. Que igreja é aquela? A carta escrita por Paulo aos crentes de Corinto é uma carta em que ele escreve depois de ouvir a situação de Corinto e de responder a perguntas, a dúvidas que eles tinham lá em Corinto. Ou seja, é uma carta-resposta à situação ali. Há muita coisa que Paulo escreve na carta que ele está meramente repetindo aquilo que os coríntios diziam. E aí, ao repetir, ele vai adiante no seu argumento. Via de regra, em determinados assuntos, para mostrar que nem era aquilo que eles estavam dizendo. Que ele repete, mas vai adiante. Querem dar uma olhada sobre o que era a carta à igreja de Corinto? Abra no capítulo 3. Se abrindo no capítulo 3 de 1 Coríntios, sei que já estava aberto lá no capítulo 12, ficou fácil chegar até o capítulo 3, não é mesmo? O espírito mundano causa dissensões nas igrejas. Vai mostrar no capítulo 3 que a igreja estava dividida. E um diz que é de Apolo, outros dizem que são de Paulo, outros vão dizer que são de Cefas. O versículo 22 coloca isso em evidência, não é mesmo? E havia até um partido daqueles que eram de Cristo, possivelmente de pessoas que achavam que tinham um acesso direto a Cristo. No capítulo de número 4, nós vamos encontrar no versículo 7 uma alusão ao fato de que havia soberba por parte da igreja. Pois quem te diferença? Ou seja, quem faz de você uma pessoa diferente? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebestes, por que te glorias, como se não o houveras recebido?
como se aquilo fosse teu porque você alcançou. Capítulo 5, havia impureza na igreja de Corinto. 6 narra que havia litígio entre os crentes. Paulo vai ter que lembrar que os nossos corpos são membros de Cristo. Capítulo 7, ele responde às perguntas acerca de casamento. Capítulo 8, sobre coisas sacrificadas aos ídolos. 9, liberdade e os direitos dos apóstolos. É interessante Paulo ter que falar isso para uma igreja, porque ele estava sendo contestado naquela igreja. A igreja dizia que a presença do apóstolo era fraca e que as cartas do apóstolo eram fortes. Possivelmente porque Paulo não tinha manifestações estáticas que outros líderes religiosos tinham quando visitavam a igreja de Corinto. Então a presença de Paulo não trazia nada de sobrenatural, era fraca. E Paulo vai falar sobre idolatria e culto de demônios para uma igreja no capítulo 10. No capítulo 11, que ele vai tratar sobre o modo de celebrar a ceia, porque era um problema sério que acontecia em Corinto, na celebração da ceia. E agora, no capítulo 12, ele vai dizer, ora, a respeito dos dons espirituais, ele vai agora tratar desse assunto, por causa do que está acontecendo naquela igreja. Na verdade, meus irmãos, a expressão dons espirituais não aparece dons na língua grega, o que aparece é espirituais. Ao que tudo indica, a igreja estava preocupada com a manifestação da espiritualidade através dos dons, aquelas manifestações sobrenaturais. Esse é o contexto. Paulo, no capítulo 12, vai dizer que os dons procedem de Deus. Ele vai usar outra expressão quando vai começar a falar de dons. Ele deixa de usar uma palavra no grego, pneumatikon, e passa a usar a palavra carismata, de onde vem carismáticos. Mas carismata significa o dom da graça, o presente da graça. Para lembrar que os dons espirituais não são dons que a pessoa recebe por merecimento ou por esforço, mas pela graça de Deus. É um presente de Deus, da graça de Deus. Vai dizer no versículo 7 que ele é dado para o proveito comum, ou seja, para a edificação do corpo. E é disso que ele vai tratar a partir do versículo 12 do capítulo 12. No capítulo 13, ele vai dizer como é que os dons espirituais devem ser exercitados na igreja. De que maneira? Com amor. É o amor que mostra como é que as coisas acontecem na igreja, que as regula. E vai dizer que ainda que a pessoa tenha os melhores dons, se não tiver amor, não adianta nada. E vai dizer então que o amor é sofredor, é benigno, não se vangloria, não se ensoberbece, não se porta inconveniente, não busca os seus próprios interesses. O dom é voltado para os outros, para os demais. No capítulo 14, ele vai então dizer isso de forma clara. Uma das palavras-chave do capítulo 14, que é um capítulo que ele desenvolve o assunto sobre línguas, é a palavra edificação. Os dons são para edificação. Entendem isso? Dons não são para trazer o espetacular para dentro da igreja. Dons não são para acrescentar alguma coisa à palavra de Deus. Os dons são para que o corpo de Cristo, a igreja, seja edificada, cresça. É para isso. Paulo começa o capítulo 14 dizendo: segui o amor, ou seja, façam as coisas com amor, e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente qual?
o de profetizar. Nós descrevemos aqui o que era o dom de profecia. Era uma revelação que a pessoa recebia do Espírito de Deus e que lhe dava alguma coisa para dizer à congregação, mas é que aquela palavra que saía não era necessariamente a de Deus. Estão lembrados disso, não é? Porque era uma revelação que Deus colocava lá dentro. E quando chegava à boca havia mistura, por isso é que se diz que a profecia deve ser julgada e examinada. Nós estudamos isso aqui domingo. Eu creio que isso ficou claro. Mas o dom de profecia é o dom que a igreja de Corinto deveria mais buscar. Por que razão? Porque é um dom que requer da pessoa comunhão com Deus. Ela deve estar em comunhão com Deus e porque traz consolo, conforto para a igreja, conforme nós vamos verificar aqui. Porque o que fala em língua não fala aos homens. Nós só vamos seguir a leitura do texto, meus irmãos. Tá? O que fala em língua não fala aos homens. Quem fala em línguas fala com quem? Versículo 2. Fala com Deus. Quem fala línguas não fala aos homens, mas fala a Deus. Eu lhe pergunto, quando você fala com Deus, o que você fala? Para e pense. O que você fala com Deus? Você dá uma palavra de advertência para Deus? Uma exortação? Você exorta a Deus? Olha a Deus. Presta atenção no que eu tenho a dizer. É assim que você fala com Deus? Ou quando você fala com Deus, você está orando ou está louvando a Deus? Não é isso? Quando você fala com Deus, não é isso? Você está engrandecendo a Deus ou está orando, pedindo, agradecendo. Mas a última coisa que se possa imaginar é que uma pessoa que esteja falando com Deus esteja exortando a Deus. Deus, presta atenção, toma conta do teu povo. Ninguém fala isso com Deus. Isso é uma blasfêmia no culto. Então, línguas, meus irmãos, não representa, não traz uma palavra de exortação. Línguas traz uma palavra de oração ou de louvor. Querem ver como isso é verdade? Agora vamos andar pela Bíblia, paramos aqui nisso e vamos ver. No próprio capítulo 14, Paulo vai dizer o seguinte, versículo 15. Que fazer com o dom de línguas? Aí ele vai dizer, orarei com o Espírito, que era o que os crentes de Corinto diziam, que quando eles oravam em línguas, eles oravam com o Espírito. Então Paulo diz, orarei com o Espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com o entendimento. Estão vendo que o assunto ali é oração e louvor? Estão percebendo isso? Mas você pode perceber isso de outra maneira. Você pode perceber isso através de quando línguas são mencionadas na Bíblia e se menciona ao lado da manifestação em línguas o conteúdo desta fala, dessa manifestação. Você pode ver isso em Atos capítulo 2. Deixa marcado o lugar de 1 Coríntios 14, que nós vamos voltar lá. Nós estaremos sempre em 1 Coríntios 14. Atos capítulo 2. Atos capítulo 2 é a descida do Espírito Santo e é o dom de línguas. Versículo 11, judeus e prosélitos que vinham de diversos lugares do mundo ouviram os apóstolos pregando nas línguas dos países de onde eles vieram. E eles dizem assim, cretenses e árabes, ouvimos-los em nossas línguas, que foi a manifestação no dia de Atos, dia de Pentecostes, falar das grandezas de Deus. Ou seja, eles estavam engrandecendo a Deus. Estavam louvando a Deus, ainda que sem música. Mas louvando, engrandecendo a Deus. Você vai ouvir, vai ver, ler isso novamente em Atos,
no capítulo de número 11. Pedro capítulo 11, mas vai ser o final do capítulo 10. Você abre em 11 que você acha lá. Vai haver uma manifestação em línguas na casa de Cornélio, e Pedro e os judeus da circuncisão que tinham ido com ele à casa de Cornélio resolvem batizar Cornélio por causa daquela evidência de que eles tinham recebido o Espírito Santo e porque o que tinha acontecido com eles era a mesma coisa que tinha acontecido no Pentecostes. 46, Pedro diz: porque os ouviam falar línguas. E qual era o conteúdo? Magnificar a Deus. Ou seja, novamente engrandecer a Deus. Magnificar é tornar grande. Quer dizer, eles estavam glorificando a Deus. Era o assunto. Voltamos para 1 Coríntios, capítulo 14. Não há na Bíblia, fora desses dois lugares em Atos, e disso que Paulo diz em 1 Coríntios 14, nenhum outro lugar que se diga, as pessoas falaram em línguas e foi assim. Então, cada vez que houver uma manifestação em línguas, meus irmãos, e nós as desaprovamos aqui na igreja, se elas não vêm de acordo com esse padrão bíblico. Se a pessoa vem, fala em línguas, vem um outro, interpreta, e é uma palavra dirigida à igreja. Não é. A palavra que é dirigida à igreja é a profecia. Tá certo? Línguas, quem fala línguas, fala com quem? Com Deus. O texto prossegue dizendo que ele fala em mistério. Mas se ele falar e alguém interpretar, não é mesmo? Aí a coisa muda de figura. Versículo 3 vai dizer que o que profetiza fala aos homens diferentemente do que fala línguas. Olha, o que fala em línguas não fala aos homens. O que profetiza fala aos homens. Faz a diferença de um para outro, porque está comparando. E fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O que fala em língua edifica-se a si mesmo. Vamos voltar lá atrás, aquele pedaço da leitura dos dons, no capítulo 12, que os dons são dados a cada um, a manifestação do Espírito Santo, para o quê? Para o proveito comum, para a edificação. Paulo estranha qualquer coisa, meus irmãos, que signifique que o Espírito Santo dá para o crente um dom para ele levar para casa. Entendem? Para ele levar para casa, para usar em casa, para sua edificação própria. Porque o dom é para a edificação do corpo e não para a edificação pessoal. O caminho do amor é que a pessoa não busca os seus próprios interesses. Mas, concessivamente, se a pessoa diz assim, eu tenho dom de línguas e sou edificado quando oro e quando louvo a Deus lá na minha casa, é um assunto entre ela e Deus. Se ela diz que aquilo faz bem para ela, é um assunto entre ela e Deus. Mas isso é estranho à natureza e o propósito dos dons. Porque os dons são dados não para a edificação própria, mas para a edificação do corpo. Não para a edificação própria, porque é estranho esse negócio da pessoa levar o dom para casa, como é ainda mais estranho a pessoa usar o dom na reunião para a edificação própria. Já pensaram, meus irmãos, a pessoa orando para a edificação própria? Na congregação? Pregando para a edificação própria. O pastor vem aqui pregar, ele está defendendo a tese dele de mestrado, acerca de anjos. Aí ele resolve pregar 4 sermões acerca de anjos, mas não para a edificação da igreja, para ele ir treinando, para quando ele for, não é mesmo, defender a sua tese de mestrado diante dos doutores da faculdade. Aí eu venho a cada domingo aqui e lá vou eu, não é?
jogo grego, jogo hebraico para cima dos irmãos, e lá vou eu, não é? E estou fazendo aquilo para minha edificação pessoal. Tem sentido isso na reunião do povo de Deus? A pessoa se levantar, ocupar o espaço, o tempo da reunião para edificação pessoal e não para edificação dos outros? Eu estive pregando há 8 anos atrás aqui na igreja sobre o dom de línguas. E uma das coisas que eu disse para cada um que estava aqui ouvindo era o seguinte: leia esse capítulo 14 de 1 Coríntios, imagine que línguas é um automóvel e observe se Paulo vai pisando no acelerador ou no freio. Você vai olhando e vai vendo, e vai percebendo, ele está pisando aonde? No acelerador ou no freio? No acelerador ou no freio? Quando Paulo diz isso, que a pessoa que fala em línguas edifica-se a si mesmo, depois de tudo que ele falou, sobre para que são os dons e sobre o caminho do amor, meus irmãos, é óbvio que ele está pisando no freio. Paulo vai prosseguir sobre esse assunto. Ele diz: ora, quero que todos vós faleis em línguas. É o argumento concessivo. Porque lá adiante ele vai dizer 2 coisas sobre esse negócio de todo mundo falar em línguas. Primeiro, que no culto só deve ter 2 ou 3, nada de todo mundo. Segundo, ele vai dizer que o falar em línguas, se todos estiverem falando, isso vai ser um problema sério de escândalo para os visitantes. Versículo 23 do capítulo 14. Se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos falarem em línguas, e entrarem indoutos ou incrédulos, não dirão, porventura, que estáis loucos? Paulo está dizendo: eu quero que vocês todos falem. Vocês querem falar? Eu quero que vocês todos falem. Mas, principalmente, eu quero que vocês todos profetizem. Quer dizer, é aquele negócio de que eu dou isso para você, mas olha, eu prefiro que você use isso. Eu concordo com isso, mas melhor do que isso é isso. O que ele está querendo? Que todos falem em línguas ou que todos profetizem na igreja? Que todos profetizem na igreja. É evidente, é claro. Continua. E agora, irmãos, se eu for ter convosco falando em línguas, de que vos aproveitarei se vos não falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina? Ou seja, se eu não falar alguma coisa que vocês possam entender, que traga conhecimento para vocês. Ele diz: ora, até as coisas inanimadas, versículo 7, que emitem som, seja flauta, seja cítara, se não formarem sons distintos, como se conhecerá o que se toca na flauta ou na cítara? Porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Então, aquilo que não se entende, que é incerto, não tem proveito para os outros. Para ter proveito, deve ter um som definido e que tenha um significado. Trombeta na batalha, quando toca, soldado tem que saber o significado. Levantar, preparar, armar o ar, apontar, disparar. Não adiantava o sujeito ficar gritando isso que pouca gente ia ouvir. Então o que fazia? O comandante dizia para o homem da trombeta, e o homem da trombeta ia dando os toques. E lá ia ele dizendo aquilo, tocando aquilo. Enquanto ele tocava, o pessoal fazia tudo aquilo. Porque a trombeta tinha um som certo. Agora, se o comandante chega e diz uma coisa, e o homem da trombeta resolve tocar uma marchinha que ele, não é mesmo, compôs em casa, isso vai animar o pessoal, vai alegrar o pessoal. E aí começa ele lá na marchinha, e ninguém sabe o que aqueles sons significam. Que negócio é esse? Nunca ouvimos essa música. É um som incerto. Paulo diz: não vai adiantar nada na batalha. Então, na igreja, as coisas devem ter significado. Paulo está dizendo.
Assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estareis como que falando no ar. Ninguém vai entender. Você está falando sozinho. Se há, por exemplo, tantas espécies de vozes no mundo e nenhuma delas sem significação. Ele está falando agora de idioma. Se, pois, eu não souber o sentido da voz do idioma, serei estrangeiro para aquele que fala, e o que fala será estrangeiro para mim. Assim também vós, já que estáis desejosos de dons espirituais, procurai abundar neles para quê? Mais uma vez, para a edificação da igreja. Se você vai falar, não vai edificar a igreja, dá uma freada nisso. Por isso que fale em línguas, ore para que a possa interpretar. Ele vai orar depois que fala, ele vai falar em línguas e agora, Senhor, me ajuda para que eu possa interpretar. É isso? Não. Sabem por quê? Porque Paulo vai dizer no versículo 28, mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja. Ele não vai falar e orar para que possa interpretar. Ele vai pedir a Deus a capacidade de interpretar antes de falar. Agora, meus irmãos, se a pessoa já tem a capacidade de interpretar antes de falar, como é que ele fala? Ele fala primeiro que ninguém entende para depois interpretar? Ou se ele já sabe a interpretação, já fala interpretado? Vem aqui à nossa igreja um americano que viveu aqui no Brasil durante 20 anos e que fala português. E fala inglês também. Ele fala inglês e fala português. Não seria a coisa mais esquisita esse americano chegar aqui e começar a falar em inglês e depois ele mesmo falar em português? E lá vai ele falando em inglês e depois ele fala em português. E lá fala ele em inglês e depois fala em português. Percebem o que Paulo está fazendo? Está pisando no acelerador ou está pisando no freio? É isso que ele está desenvolvendo. Porque se eu orar em língua, o meu espírito ora sim, mas o meu entendimento fica infrutífero. O grande problema, meus irmãos, da vida cristã é que a vida cristã não é a vida fora do entendimento. O entendimento faz parte da obra do Espírito Santo e da vida cristã. Vamos lá para trás? Capítulo 12. Vamos ver o início. Paulo vai dizendo para eles. Versículo 2. Vós sabeis que quando éreis gentios vos desviáveis para os ídolos mudos, conforme éreis levados. O termo aqui levados é o mesmo sentido de arrebatados. O sujeito era tomado pelo Espírito. Portanto, versículo 3, vos quero fazer compreender que ninguém falando pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Deus, diz Jesus é anátema. E ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Quando o Espírito Santo vai produzir alguma coisa na vida do crente, é alguma coisa inteligível, racional e baseado em Cristo. É Cristo que está no centro. Ele vai esclarecer quem é Jesus Cristo e vai apontar na direção de Cristo. Na carta aos Romanos, Paulo vai dizer uma coisa também muito importante sobre essa questão de entendimento. E está lá no capítulo 12 da carta aos Romanos. 12, versículos 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação de quê? Da vossa mente, do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O crente experimenta a vontade de Deus quando Deus faz a cabeça dele. Entendem? Os crentes de Corinto não estavam valorizando a questão do entendimento, eles estavam valorizando
o que eles consideravam ser espiritual, que eram as emoções, o ser arrebatado. Isso eles davam maior valor. Para eles, isso era a evidência de poder espiritual, porque essa era a experiência deles, quando eram pagãos. Nos templos pagãos, eles eram tomados por espíritos. E nestas horas, eles achavam que tinham se encontrado com a divindade. Agora eles se tornaram crentes. E vêm com essas ideias para a igreja e acham que o valor do culto está em ser tomado. Nós estamos mudando as nossas igrejas. Sabem por quê? O protestantismo surgiu na época de Lutero, em meio ao final da Idade Média. E ali começa o iluminismo, o racionalismo. O que tem valor é isso, é o argumento, onde é que está a verdade. A coisa mais importante é a pregação da palavra de Deus, é o ensino. Essa é a base do protestantismo. O pentecostalismo, ele surge já ao final do racionalismo, que vai se rebentar com a Primeira Guerra Mundial, mostrando que o homem não é nada, não há progresso humano. Em meio a essa frustração com o racionalismo. Hoje nós estamos vivendo na época pós-moderna, que é depois do racionalismo. Sabem qual é o valor que se dá hoje ao raciocínio? Quase nenhum. Se dá valor hoje a emoções nas nossas igrejas. Aqui é uma igreja que não apela para emoções, mas o povo dá valor às emoções. Quando eu era garoto, a gente louvava a Deus cantando. A ideia é que a gente louvava a Deus com o coração. Hoje não basta o coração. Tem que revirar os olhos, não é? Tem que fazer umas poses. Tem que mostrar que está louvando a Deus, não é? Tem que levantar as mãos, nada contra. Tomou banho antes de vir para a igreja, não tem problema nenhum. Não é mesmo? Se não tomou, também não tem problema. Estou sentado aqui na frente, não é? Mas hoje é uma necessidade, as pessoas precisam colocar as emoções para fora, não é? Então tem esse negócio de revirar o olho, de fazer isso, de fazer aquilo, tem que mexer, não é mesmo? A coisa tem que balançar com a pessoa. Não basta o coração e o raciocínio. É uma necessidade hoje, porque nós estamos vivendo a falência dessas coisas. E nós vamos ter que conviver com essas coisas, porque o mundo hoje é assim. Mas ainda que o mundo seja assim, meus irmãos, nós temos que saber que emoções não podem guiar culto na igreja, nem podem ser fabricadas por quem dirige aqui na frente, para manipular as pessoas. De maneira nenhuma. É função de quem está aqui à frente na igreja é ensinar, é renovação de entendimento. É trazer alguma coisa que as pessoas entendam. E é isso que Paulo vai dizer. Versículo 15 já temos lido, não é? Que o assunto é esse, de oração e de louvor. 16, ele diz, de outra maneira, se tu bem disseres com o Espírito. Porque os crentes de Corinto achavam que era com o Espírito, se era com língua estranha. Como dirá o amém sobre a tua ação de graças aquele que ocupa o lugar de indouto, que não conhece, visto que não sabe o que dizes? Porque realmente tu dás bem as graças. Ainda o assunto é oração. Mas o outro não é edificado. Ora, o dom é para edificar o outro. É outra freada nesse negócio. Nessa pretensão de que eu me dou bem. Eu estou me edificando. Mas o outro não. O dom não é para isso. Dou graças a Deus que falo em línguas mais do que vós todos. Paulo vai dizer para eles. Esse é um versículo interessante aqui do apóstolo Paulo. Porque ele declara isso para os crentes de Corinto, meus irmãos, mas não há nenhum exemplo de Paulo falando em línguas em todo o seu ministério.
Não há nenhum momento que Paulo exorta os crentes a buscar dons de línguas. Pode ser que Paulo esteja dizendo que ele é capaz de fazer mais do que todos os outros fazem, quando falam em línguas na igreja. Pode ser que seja isso. Porque olhem o que ele vai dizer depois, versículo 19. Todavia, na igreja, eu antes quero falar 5 palavras com o meu entendimento, para que possa também instruir os outros, do que 10.000 em línguas. Vocês sabiam que os gregos só tinham cifra numérica até o número 10.000? Eles não sabiam como dizer 20.000, 50.000, 100.000. 10.000 era o número maior que tinha na numeração grega. Quando Paulo diz 10.000, ele está indo ao máximo. Ao máximo. Hoje a gente diria trilhões, centilhões. Que é o número maior que as pessoas poderiam se referir. Hoje é infinito isso, mas vamos supor, as pessoas diriam alguma coisa assim. Mas Paulo está chutando o máximo que ele pode para cima. Até onde vai? Até onde vai é 10.000. Ele diz, eu prefiro falar 5 palavras, com o meu entendimento, para que também possa instruir os outros, do que 10.000 palavras em língua. Aí entra o versículo 20, em que ele coloca o dedo no problema de Corinto. O problema de Corinto é o seguinte: eles não têm amadurecido na fé. Irmãos, não sejais meninos no entendimento. Entendimento é outra palavra-chave no capítulo 14. Na malícia, contudo, sede criancinhas, mas adultos no entendimento. O que faltava para eles entenderem isso? Para não agirem como crianças. O problema de criança é que a criança é iludida com muita facilidade. O outro problema da criança é que a criança tem a tendência à imitação. E isso provavelmente era o que ocorria lá em Corinto. Para que eles possam ter entendimento adulto, Paulo vai citar o Velho Testamento. Está escrito na lei. Quando você olha aqui, está escrito na lei, antes da palavra escrito, tem um número aqui. Está observando? Qual é o número? 7. Se você vai para a coluna do meio e acha ali 7, você vai ver João 10, 34, Isaías 28, 11 e 12. Se está escrito na lei, ele está se referindo a Isaías, porque ele está se referindo ao Velho Testamento. Aqui eu dou uma paradinha. Paradinha para dizer o seguinte: quando Paulo cita o Velho Testamento, vocês observam que eu não falei sobre o que o Velho Testamento tem a dizer sobre línguas. Eu falei sobre profecia, mas não sobre línguas. Porque o que o Velho Testamento tem a dizer sobre línguas, não sobre dom de línguas, mas sobre língua estranha, é muito negativo e representa julgamento de Deus. Você abre a sua Bíblia em Gênesis capítulo 11, antes, você vai encontrar isso. Gênesis capítulo 11, você pode escrever aí no seu papel, o assunto é a Torre de Babel. É a primeira vez que vai haver variedade de línguas na terra. E é julgamento de Deus. A segunda vez que vai aparecer isso é em Deuteronômio 28. Interessante que Josildo leu hoje, o início do capítulo 28. Mas é no versículo 49 de Deuteronômio 28, você pode anotar, Deus está dizendo que se o povo não fosse obediente, se fosse obediente seria abençoado. Se não fosse obediente, o Senhor levantará contra ti de longe da extremidade da terra uma nação que voa como a águia, nação cuja língua não entenderás. O povo seria levado para um ambiente, seria dominado por uma ação e levado para um ambiente que não entenderia a língua. Mas isso era resultado de julgamento de Deus. Isaías 28, que é o que Paulo vai citar, ele diz assim: por homens de outras línguas e por lábios de estrangeiros falarei a esse povo e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. Vamos ver Isaías 28.
que é essa citação que Paulo está fazendo. Versículo 11 e 12, que é o que está na referência. 11. Na verdade, por lábios estranhos e por outra língua falará a este povo. Aqui é a questão. Para mim, é a chave hermenêutica para se entender a importância de línguas na igreja primitiva. É que o texto que Paulo está falando é que línguas seria um sinal para este povo, que Deus está falando com Isaías. E este povo, claramente, é o povo de Israel. Porque olhem o que ele vai dizer no versículo 12. Ao qual disse, a profecia é assim, mostra o futuro, mas usa o verbo já no passado. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Diz isso 700 anos antes. Então diz, ao qual disse, este é o descanso, dai descanso ao cansado. E este é o refrigério, mas não quiseram ouvir. Quem é o descanso, quem é o refrigério? Jesus. Qual é o povo que ouviu isso e não quis ouvir? O povo de Israel. Isaías está mostrando que isso vai acontecer com Israel, está profetizando isso. E é essa profecia de Isaías que Paulo vai citar. Ele vai dizer, não sejam crianças, tenham um entendimento sobre isso tudo. Isso aí está escrito na lei, e o que está escrito na lei é isso. Deus vai dar uma manifestação especial para o seu povo, para o povo de Israel. Mas esta manifestação, meus irmãos, é uma manifestação de julgamento de Deus, e não de graça de Deus, para Israel. Próxima vez que vai aparecer línguas, agora no texto bíblico, vai ser Atos capítulo 2. Vejam o ambiente de Atos 2, que é o dia de Pentecostes. A cidade de Jerusalém está cheia, não de gentios, mas de judeus. Gentios não podiam entrar no templo. Nas grandes festas, os judeus iam de todo lugar do mundo para Israel. E a igreja agora que vai ser o povo de Deus no mundo, não é mais Israel. Pentecostes é o momento em que Deus pega o centro do compasso e tira de Israel e coloca na igreja. Diz, agora a coisa está aqui, em torno da igreja. É julgamento sobre Israel. Paulo quer que os crentes de Corinto entendam isso. Ele vai dizer no versículo 22, de modo que as línguas são um sinal, mas não são um sinal para o crente, para dizer que ele foi batizado com o Espírito Santo, e por isso falou em línguas. Não. As línguas são um sinal para os incrédulos. Mas olhem que tipo de sinal a língua é para o incrédulo. O pessoal na igreja está falando línguas, e entra o incrédulo. O que acontece? Ele se converte? É o versículo que vem depois. Não, ele diz que o pessoal da igreja está louco. Ele não se converte. Ele endurece o coração. É um sinal que produz endurecimento de coração no incrédulo. É um sinal de julgamento, claramente. Quando Deus começa a julgar o Egito, o coração de Faraó endurece. Quando vem juízo e não mais a graça, o que há é endurecimento de coração. Quando Jesus voltar, as pessoas não vão recebê-lo com alegria e gozo. O incrédulo vai receber a Jesus com ofensas. O inferno vai ser um lugar de ofensas contra Deus e não de arrependimento. Por isso que a pessoa fica lá eternamente. Que ela não vai se arrepender nunca. O arrependimento é subproduto da graça de Deus. Agora, línguas é um sinal para os infiéis, mas que não leva os infiéis a Jesus. Ou seja, línguas não têm finalidade evangelística e não têm finalidade missionária. É interessante, meus irmãos, que línguas é usado hoje, sabe para quê? Para envolver.
cristãos no movimento pentecostal. Eles têm uma reunião de oração, chamam você para lá. E chega lá, línguas. E aí o crente que é imaturo fica com aquela ideia de que está faltando alguma coisa para ele, que os outros têm. E aquilo, então, serve para atrair esse tipo de crente. Domingo passado eu evitei dizer qualquer coisa contra o movimento pentecostal. Olha, eu tenho uma admiração muito grande pelos irmãos pentecostais. Mas o que eu estou dizendo é a história, é o que está aí. É a experiência de muitos de vocês que sabem disso. Mas línguas, voltamos ao apóstolo Paulo, não é um sinal para os crentes, mas para os infiéis. Versículo 26, agora Paulo vai fechar esse assunto. Que fazer, pois, irmãos? Quando vos congregais, agora no culto, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para edificação. Se não é para edificação, não se faz nada. Se alguém falar língua, faça-se isso por 2, ou quando muito 3, e cada um por sua vez, e haja um que interprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo, o que significa que ele, ao falar consigo mesmo e com Deus, o dom não vai ser expresso na igreja. Agora, meus irmãos, o grande argumento a favor da prática do dom de línguas é que o dom de línguas é uma manifestação do Espírito Santo. Quando uma pessoa numa reunião de uma igreja que valoriza dom de línguas, fala em línguas, o outro vira e diz assim, fulano foi tomado em línguas. O Espírito tomou fulano em línguas. O que Paulo está escrevendo aqui é que esse negócio de tomado era lá do tempo dos pagãos, quando o sujeito não era incrédulo. Agora não tem esse negócio de tomado. O Espírito Santo não toma uma pessoa para falar em línguas. Paulo vai dizer. Pode até tomar, porque ele é soberano. Eu estou aqui pregando, e se o Espírito Santo quiser que eu fale em línguas, e me tomar aqui, e assumir completo domínio sobre a minha vida, eu vou falar em línguas. Vou gritar, vou chorar, vou cair no chão. Muita gente vai sair daqui espantado, não é mesmo? E se Deus achar por bem que isso é uma coisa boa que Ele deve fazer na minha vida, para dizer assim, eu agora vou humilhar esse pregadorzinho aí. Faz isso comigo, eu caio aqui. Não é mesmo? E por mais humilhado que saio daqui melhor do que entrei, certamente. Porque Deus, quando faz isso, é para melhorar a pessoa, não é mesmo? Para corrigir a pessoa. Deus até pode fazer isso, mas não é isso o exercício do dom. O exercício do dom, como é que se faz? Fala em 2 ou 3 reunidos na igreja, quando a igreja está reunida. E não é o Espírito que toma a pessoa, diz Paulo. Ele diz que não é o Espírito que toma, porque ele orienta. Ele diz 1, 2 ou 3. Se fosse o Espírito, Paulo ia dizer 1, 2 ou 3. O Espírito ia tomar quantos ele quisesse. Quer fazer uma vigília de oração com a igreja, ele vai tomar 20 para falar em línguas. E pronto. Mas diz mais, diz que quando o indivíduo não tiver intérprete, esteja calado. E se o Espírito quiser tomar o indivíduo mesmo sem ter intérprete? Não tem esse negócio de Espírito. Isso só tem hoje. Mas para quem está lendo a carta de Paulo, não tem esse argumento. Paulo não abre espaço para isso. Paulo diz assim, é 1, 2 ou 3 e não está orientando o Espírito, está orientando a igreja. Se um estiver falando e o outro começar a falar, o que está falando cala a boca e o outro que começou a falar fale. E pronto. Deu para entender o argumento? Se Paulo entendesse que falar línguas era ser tomado pelo Espírito Santo, ele diria, olha, quanto a esse assunto é o Espírito Santo que toma, vão falar quantos ele quiser. Mas se ele diz 1, 2 ou 3, e se não tiver intérprete, fique calado, é porque ele sabe que a pessoa tem domínio sobre si mesma e fala quando quer, e deixa de falar se não quiser. Paulo, durante todo o tempo, meus irmãos, vai usar aqui
de um argumento concessivo para os crentes de Corinto. O argumento concessivo é o seguinte: você me diz uma coisa, eu concedo provisoriamente que aquilo seja assim mesmo, mas vou mostrar mais adiante que não é aquilo. E oferece para os crentes de Corinto, que são imaturos, um caminho melhor. O caminho melhor é o amor e a edificação dos crentes, e o uso dos dons para isso. E se o crente quer usar dons, quer falar línguas, que todos falem, mas principalmente, olha, o melhor é isso. Como uma criança que chega para o pai e diz: papai, eu quero chocolate. E o pai diz: meu filho, você vai comer chocolate. E é hora do almoço. E eu quero que você coma chocolate. E o papai trouxe uma caixa de bombons para você. Mas primeiro eu quero que você almoce. Porque o pai sabe que o mais importante para o filho é almoçar, se alimentar corretamente. Depois ele pega o bombom e dá para o filho. Pode até dar 2, mas não vai dar a caixa toda. Porque o pai sabe, e a mãe, que principalmente ele precisa de outro tipo de alimento. O que Paulo está fazendo com os crentes de Corinto é isso. Agora ele vai freando, freando, freando. E olhem como ele termina o capítulo 14. O que ele diz? Não se deve o quê? O que não se deve fazer na igreja? Proibir falar línguas. Não se deve proibir. Sabe por que ele escreve isso para os crentes de Corinto? Porque depois de tanta freada, o que a igreja de Corinto ia fazer? Ia proibir. Ele disse: não proíbam, não proíbam. Deixa, mas dentro desse jeito, dentro desse esquema. 3, haja intérpretes. É assim. Se não houver intérpretes, fique calado na igreja. Nós não teríamos dificuldade nenhuma com línguas aqui em nossa igreja. Nenhuma. Nem reunião nenhuma. Eu não vi ainda em lugar nenhum dom de línguas funcionando conforme diz a Bíblia. Não vi. Mas eu não teria nenhuma dificuldade de estar numa reunião e uma pessoa chegasse e falasse numa língua estranha e o outro interpretasse e aquilo fosse uma oração a Deus. Ou fosse um louvor a Deus. Eu não teria nenhuma dificuldade. Se a interpretação mostrasse a pessoa falando com Deus. Porque falando com Deus é a expressão da pessoa diante de Deus. Não é um ensino para a igreja. Não é um caminho aberto para a igreja. Entendem? Agora, se a pessoa fala em línguas e o que interpreta, em vez de ser o homem falando com Deus, é Deus falando com os homens através das línguas, aí está na contramão. Aí vai desviar a igreja. Porque não é isso o dom de línguas. Entenderam isso, meus irmãos? Está claro isso? Numa reunião pequena até que dá para 2, 3 falarem, 3 interpretarem, 2, 3 profetizarem. Numa reunião com 1.500, 2.000 pessoas já fica mais complicado, não é mesmo? A gente esperar, quem é que vem aqui? Mas Paulo diz também que a gente deve procurar com zelo os melhores dons. E depois de tudo que ele escreveu aqui, nós consideramos que esse não está entre os melhores dons. O melhor dom é trazer a palavra de Deus para os homens. Por isso que nós valorizamos mais esses dons. Se Paulo dizia que 5 palavras no seu entendimento eram de maior valor do que 10.000 em língua desconhecida, o que nós vamos valorizar como igreja? Nós vamos valorizar palavras que possam atingir o entendimento das pessoas. Que Deus abençoe os irmãos, que os irmãos estejam com aquele sentimento de que quando você tem Jesus Cristo, você tem tudo o que você precisa. Quando o Espírito de Deus habita em você, você tem tudo o que você precisa como crente para viver a vida cristã. O que você precisa agora é se submeter ao Espírito de Deus. Nós vamos considerar mais adiante essa questão. Há um livro formidável, já esgotado, de Frederick Dale Brunner, sobre a tendência dos crentes de Corinto de querer algo além de Cristo, além da experiência com Cristo, e que é o ambiente ali em Corinto. Eu vou falar sobre isso bem mais adiante, para alertar os irmãos sobre isso e como é que Paulo trata dessa questão.
Como Paulo vai mostrar que a centralidade de tudo é a pessoa de Jesus Cristo. Tudo foi feito por Ele e para Ele, diz o apóstolo Paulo aos Colossenses. Vamos orar. Ó Deus, que a Tua bênção esteja conosco. Ajude-nos a entender a Tua palavra e a nos guiarmos por ela, para não sairmos do caminho. Em nome de Jesus. Amém.